Os 4 P's que todo arrematante de imóvel de sucesso possui. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse quadro da Renda Extra com Imóveis. Aqui você aprende como você pode construir uma renda extra com os imóveis altamente lucrativa, com lucros que podem passar facilmente aí dos 30% ao ano e principalmente de uma forma muito segura. Eu sou Eduardo Mendes, sou especialista em leilões de imóveis como forma de criação de patrimônio e também de formação de renda extra. E hoje eu quero falar aqui sobre os 4 P's fundamentais que todo arrematante de sucesso, arrematante de imóveis, de sucesso, possui quando entra nesse mercado, quando investe em leilões de imóveis. E se você também quer ter sucesso nesse mercado, você também quer construir uma renda, fazer grandes arrematações, você também precisa saber entender esses 4 P's, esses 4 fundamentos básicos aqui. Então, vamos lá. Para você poder fazer uma boa arrematação, comprando imóveis aí pela metade do preço, ou mais do que isso, garantindo aí grandes retornos, com uns 30% ao ano, igual eu falei aqui, ou até mais do que isso. Tenho alunos meus que fazem 90% ao ano, 90% em 8 meses, 100% em 8 meses. Para você poder conseguir criar esse tipo de mindset, esse tipo de investimento, você conseguir encontrar, identificar essas oportunidades, você precisa ter um fundamento antes, Não, você, além de ter o conhecimento, além de você saber o que fazer, você precisa ter esse fundamento internalizado, que são esses 4 P's que eu vou falar aqui. Então, para você ter esse tipo de renda, você tem que saber o que é certo, o que é errado, o que você precisa fazer, todo o passo a passo certinho. Mas não é o que eu vou falar aqui hoje. Hoje eu vou falar do fundamento básico, por meio dessas 4 atitudes. O que são esses 4 P's que eu vou falar aqui? São atitudes ou características que você precisa ter para poder conseguir ter sucesso nesse mercado. Então vamos lá. Para a gente começar, o primeiro P, que é o mais básico de todos, assim, que é o mais importante também, é a prospecção. Então, P de prospecção. O que é a prospecção? Para quem não conhece, o ciclo de investimento em leilões de imóveis, eu chamo ele de ciclo PDV, que é a fase da prospecção, do desembaraço e da venda. A prospecção ela é a fase do dia que você decide procurar o imóvel, pesquisar o imóvel, analisar, até o dia que você dá o lance e arremata esse imóvel. E essa é a fase mais importante de todas, é a fase que você precisa fazer muito bem feita para que todas as outras fases depois, que é o desembaraço e a venda, possam acontecer de uma forma muito mais simples, muito menos burocrática e com maior potencial de lucro e com o menor risco possível. Então, o que garante um bom investimento em um leilão de imóvel é exatamente a escolha do leilão, que é a fase da prospecção. O desembaraço é do dia que você arremata até o dia que você transfere e toma posse no imóvel, e a venda é o que você faz depois que você tem o imóvel em mãos. Normalmente é a venda em si. Eu ensino para vocês, para ter essa grande margem de lucro, você tem que fazer com a compra e venda. Mas, de uma maneira um pouco mais geral, essa fase da venda você pode também utilizar como outro objetivo. Pode ser locação, para você ter uma renda passiva todo mês. Pode ser também por um interesse próprio, Pode ser moradia, utilizar para poder instalar um negócio, Enfim, depende de qual é a sua estratégia. Mas se você quer uma forma de renda extra, criação de uma renda extra, multiplicar o seu patrimônio de uma forma muito rápida, acelerada, então você precisa focar na compra e na venda. Então, a fase da prospecção é a fase, já falei que é a fase mais importante, ela envolve várias coisas, várias etapas que você precisa fazer, várias análises. Então, o primeiro tipo de análise que a gente faz é aquela análise voltada sobre análise do próprio imóvel. Você identificar se o valor do imóvel realmente é aquele que está no site do leiloeiro, se ele está numa região muito boa. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você normalmente quando você faz essa análise da região do imóvel, você começa olhando pelo próprio Google, olhando aqui ó, já está aberto aqui, está aqui em São Paulo, você pode olhar direto aqui no Google. Então tem muitas informações que você precisa identificar no imóvel. Então digamos que você está aqui em São Paulo, você tem que analisar, identificar os pontos positivos e os pontos negativos que estão em volta desse imóvel que você está analisando. Então, por exemplo, um exemplo de ponto negativo, aqui em São Paulo é muito comum, é regiões de favela. Então, imóveis que estão próximos a regiões de favela tendem a ser muito mais difícil você vender, tendem a ter uma grande desvalorização. Em outras regiões do Brasil, você também tem
esse tipo de problema. Não são todos os estados que você tem, né? Mas São Paulo e Rio, por exemplo, é clássico, né? Então deixa eu ver aqui, por exemplo, você está aqui olhando aqui a região de São Paulo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho que a maior de todas, a favela aqui de São Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Eu fico perdido porque eu arremato em São Paulo, mas eu ainda não tenho tanta afinidade assim em em São Paulo, né? Mas eu arremato demais aqui. Então você tem a Vila Olímpia aqui, você tem Brooklyn, né? Ó, Santa Amaro, Diadema. Deixa eu ver aqui. Só dando uma analisada bem rápida assim nas regiões. Aqui você vai identificando, né? As ruas, tudo certinho, né? Quando você vê uma amontoada de casa muito próxima, que não tem nem rua, por exemplo, aí você, aqui ó, deixa eu ver se esse aqui é um. Ó, tá vendo? Isso aqui, deixa eu botar aqui o mouse, peraí. O mouse aqui com a cor, que aí vocês vão poder ver o meu mouse. Tá vendo? Toda essa parte aqui me indica que tem um adensamento muito grande de casas. Aqui não dá para ver direito porque ainda está meio sem foco, mas você vai aproximando, ó, olha aqui. Ó, se você olhar aqui, olha que tanto tá um pouco sem nitidez, né? Deixa eu ver. Aí, melhorou. Aqui, ó, tem muitos imóveis aqui amontoados, não tem nem rua. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui tudo é uma região de favela. Se você aproximar bem, ó, você vai ver, ó, olha o tanto de casa que tem aqui no meio aqui. Como é que a pessoa chega aqui? Não tem nem rua, né? Então você já identifica aqui, diferente do que tá aqui, ó. Aqui você vê que para acesso às casas tem ruas, ó, pra cá, tá vendo? Que é dividido, ó. Aqui você vê a divisão certinha, a divisão dos dois lados aqui, onde tem uns lotes com casas, né, em construções para cá e outros lotes com casas para cá. Já aqui não. Aqui é uma bagunça só, você não vê direito. Às vezes você tem algumas ruazinhas assim, né, estreitinho, mas aqui tá até mais organizado, né? Mas a grande maioria não tem. Se você olhar aqui, olha esse multuado aqui, ó. Não tem rua que chega lá no meio lá. Vai ter talvez uns bequinhos ali. Então isso aqui é uma região de favela. E Heliópolis, né? Então imóveis próximos disso aqui pode ter um certo tipo de problema aqui. Eu não achei aqui a principal que eu queria ver. Eu vou ter que pesquisar pelo nome mesmo. Só olhando assim, não estou conseguindo achar. Quer ver? Paraisópolis. Ó, aqui. O que eu queria ver? Tá vendo? Toda essa aqui é uma das maiores favelas que tem, né? Regiões de comunidade. Então você vê aqui também, ó, olha o tanto de amontoado que tem aqui. Aqui é uma região, olha aqui o tanto. Essa é uma região de favela e que se você arrematar, por exemplo, aqui tem muitos imóveis. O que acontece, né? Nessa casa específica daqui de Paraisópolis. Teve muitos imóveis aqui altamente luxuosos que ficam aqui em volta, que hoje em dia vale um preço muito baixo. Você consegue comprar imóveis aí de às vezes 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, 500, no padrão altíssimo, e que vale às vezes R$ 1 milhão só, 2, né? E, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se eu acho algum prédio bom. E que eles foram desvalorizados exatamente porque essa favela cresceu demais, né? E cresceu muito perto desses prédios, né, esses edifícios. Ó, você vê esses edifícios aqui todos, ó. Eles são edifícios já com um padrão melhor e que foram muito desvalorizados exatamente por estar muito próximo da favela. Aqui, ó. Tem outros aqui, ó, tá vendo? Tem piscina, quadra de tênis, tá vendo? Condomínio, edifício, estúdio, Vogue. Enfim, são vários. Você pode, se você for pesquisar, você vai ver que tem vários imóveis muito luxuosos aqui perto que foram muito desvalorizados. Então, qual que é a função dessa análise da região? É você identificar os pontos que são negativos, por exemplo, esse, e também os pontos positivos, né? Então, digamos que você esteja aqui, vamos olhar aqui uma outra região. Ó. Aqui, por exemplo, se você está olhando um imóvel perto desse bairro aqui, deixa eu ver qual que é o nome, deixa eu voltar aqui um pouco. Vila Sônia, acho que é aqui, talvez seja Vila Sônia, né? Se você está olhando, por exemplo, um imóvel que está aqui, essas casas aqui, por exemplo,
você está muito perto aqui, por exemplo, do shopping, né? Butantã Shopping. Também tem aqui, olhei aqui para cima, tem um Carrefour. Então já tem 2 pontos positivos muito grandes, que você tem um Carrefour e tem um shopping. Você tem também aqui, ó, isso aqui é a estação São Paulo Morumbi. Então você tem uma estação aqui, essa estação aqui acho que é de ônibus, né? Deixa eu ver se aparece ali. Não, é metrô, né? Esse aqui é tanto metrô, tem ônibus próximo, né? Eu não estou conseguindo identificar o ônibus. E tem estação de metrô também muito perto. Então, cidades como São Paulo, estar perto de metrô é um diferencial muito grande, porque lá o trânsito é muito complicado. Então, aqui, essas casas aqui, por exemplo, já tem uma valorização muito grande. Tem casa, tem apartamento aqui também, né? Tem uma valorização muito grande, porque está perto de shopping aqui, né? Perto de Carrefour, perto aqui do terminal aqui do metrô. É isso, Sans Club. Então tem vários outros tipos de pontos positivos que vão agregando aqui ao imóvel. Então você precisa identificar, tem parque, né? Enfim, cada um desses pontos vai somando aí a um bom potencial que vai ser esse imóvel. Então, o imóvel muito bem localizado tem a tendência, tem um potencial de ter uma valorização, além do ganho que você vai ter com a compra com um grande desconto, né, às vezes pela metade do preço, você ainda vai ter a valorização desse imóvel quando você for vender. Pode ser que seja que você vende ele 1 ano depois, ou você pode utilizar uma estratégia de alugar ele por 1, 2 anos e vender depois além de ter o ganho com a locação, você ainda tem o ganho com essa valorização. Isso também depende da época do mercado em si, do ciclo, né, do mercado imobiliário. A gente está entrando no ciclo agora, saindo de um ciclo um pouco de baixo, mas começando a entrar no ciclo aqui, voltando à valorização dos imóveis. Então, isso é um ponto importantíssimo de ser analisado e você analisa dentro desse primeiro P, que é a prospecção. Deixa eu voltar aqui a tela. Então, além de todas essas análises, só isso aqui, você viu o tempo que eu gastei só para explicar essa uma análise que você faz dentro da prospecção. Na prospecção você tem que fazer cerca de 8 análises. Então você tem a análise do edital, análise da matrícula, das dívidas, análise do processo, se tiver lá, de avaliação, analisar o ocupante, né? Quem que é o ocupante daquele imóvel. Porque cada uma dessas análises é algo importantíssimo que vai te ajudar nas outras fases também. E para você ter também um maior potencial de lucro. Então a análise do ocupante vai te facilitar muito a vida para você poder fazer uma boa desocupação de uma forma rápida, de uma forma com menos dor de cabeça, entendeu? Possível. Análise das dívidas, dívida não precisa nem dizer, né? Análise da dívida você tem que analisar para ter certeza, 100% certeza aqui, de que você não vai correr o risco de assumir uma dívida que você não esperava, né? Porque você não olhou direito. Então você precisa saber quais são as dívidas que tem nesse imóvel e se eu vou, como arrematante, vou ter que assumir ou não. Então tudo isso você faz olhando o edital, a matrícula e algumas pesquisas de campo, por exemplo, né? E a gente entra, então, no nosso segundo P, né, que é o quê? Um bom arrematante, pessoa que tem sucesso nesse mercado, é a pessoa que é proativa. Então, é a proatividade. Você precisa ser proativo se você quer ter sucesso com os leilões. E a proatividade, ela está em todas as etapas. Então, por exemplo, você quando vai analisar a dívida, você precisa lá ligar, às vezes você precisa ligar para o síndico, precisa ligar para o zelador, precisa identificar a empresa que está administrando o imóvel. Se for um condomínio, por exemplo, você precisa lá ir atrás, você liga na prefeitura para saber IPTU, você tem que ir atrás, você tem que tem que ter essa proatividade de ir atrás. Mesma coisa para fazer análise do ocupante, você tem que ir lá ligar também, vai atrás do condomínio, do síndico, do zelador, vizinho, enfim, você tem que ir atrás, ligar mesmo, para poder identificar, né, tirar o máximo de informações que você puder. Até a análise do próprio imóvel, se o imóvel está numa região boa, às vezes você não conhece direito aquela região, ou se você não tem ideia se aquele imóvel tem uma procura muito grande ou não, então o que você tem que fazer? Vai liga para o corretor, liga para as imobiliárias da região e conversa. Então você tem que ter essa proatividade. E ela também está nas outras fases, né? Depois que você arremata, tanto o extrajudicial quanto o judicial, você precisa atuar, tá ali todo dia, ali ativamente indo atrás, liga para o banco, liga para o leiloeiro, liga para todo mundo. No judicial você tem que ir atrás lá do fórum, tirar suas dúvidas, o que você pode fazer lá com o oficial de justiça para cumprir aquela ordem de desocupação, né, o mais rápido possível, o que você pode ajudar. Então você tem que estar sempre ali indo atrás, correndo atrás. Tem um exemplo de uma aluna minha, muito bom, que ela
é um exemplo dessa de proatividade, né? Que ela foi arrematar um imóvel da Caixa. E para ela poder arrematar o imóvel, ela estava sempre pesquisando. O que ela fez? Ela ligou para cerca de 10 a 20 corretores credenciados da Caixa. Ligou um a um, conversava, tirava dúvida, começou a separar quem que era ruim, que não entendia nada e quem que era bom. Ela conseguiu identificar um corretor muito bom na região dela. E com esse corretor muito bom, ela conseguiu fazer essa arrematação dela e a partir dele ele tinha contato de outros profissionais bons também. Então ela teve o contato de um advogado e conseguiu fazer a desocupação muito mais rápido do que normalmente já acontece. Já é rápido, ela conseguiu fazer numa velocidade mais rápida ainda. Então esse é um exemplo de proatividade, de como você tem que ser proativo também. E aí, o nosso terceiro P é você ter persistência, né? Então, às vezes você está analisando leilão, mesmo você fazendo boas análises, uma boa prospecção, olhando cada uma das análises que você precisa fazer, depende também não só disso, né? Isso influencia demais, mas também depende da oportunidade de aparecer. Então você precisa persistir, pesquisar. Tem gente que começa a olhar leilão, porra, que legal, vou olhar aqui. Aí passa um mês, passa 2, não consegue encontrar boas oportunidades, ou então encontrou um ou outro leilão, participou, viu que estava muito concorrido, e aí a pessoa começa a desanimar, começa a desistir. Fala, isso aqui não, achei que era bom, mas não é não, tem pouca oportunidade, tem concorrência demais. Mas você precisa persistir. A pessoa olhou 2 meses só e acha que o resto da vida vai ser assim. O mercado, ele funciona de momentos, né? Tem momentos que está muito bons, tem momentos que está muito ruim. E a oportunidade, ela aparece. Às vezes a oportunidade aparece muito rápido e vai embora muito rápido. Ainda mais se for extrajudicial, né? Esses da Caixa, por exemplo, ou de outros bancos. Às vezes a oportunidade de um imóvel, ela aparece e no mesmo dia alguém já aproveita e arremata. E você que deixou passar, nem teve a consciência de que houve essa oportunidade. Você nem sabe que houve essa oportunidade. E aí você acha que não tem nenhuma oportunidade ou está tudo muito concorrido. Então você tem que persistir. Continue sempre prospectando até encontrar sua oportunidade. Se sua região estiver ruim, às vezes tem isso também, né? A região, você não tem muitos imóveis à venda e a concorrência é muito alta. Isso pode acontecer. O que você faz? Amplia a sua região, arremata a distância, vá para outras regiões que estão com mais oportunidades. Isso é fator determinante de sucesso para quem quer multiplicar seu patrimônio aí com os leilões de imóveis. Então você precisa ser persistente e ter sua mente aberta para outras possibilidades. Não se feche só num certo local. E para a gente finalizar o nosso quarto P, então a gente falou da prospecção, a gente falou da proatividade, a gente falou da persistência. O último P é você ter, então, paciência, né? Você precisa ser paciente e continuar olhando até você encontrar essa oportunidade, que uma hora ela aparece. E só aproveita quem está ativamente ali procurando. Porque se você parar de existir, né, então nada vai acontecer para você. Então, essas são as características fundamentais que você precisa ter se você quer ter sucesso nesse mercado, né? A prospecção é a mais importante de todas, né? Mas essas 4 atitudes, 4 características, elas não são em sequência, né? Elas são interligadas, elas acontecem ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma ótima prospecção, tendo proatividade em tudo que você faz, com persistência e paciência. Você tendo essa característica, né, alinhada aí com o seu conhecimento, né, com passo a passo, seguindo passo a passo certinho, não tem como você ficar de fora. Você vai encontrar uma oportunidade e você vai arrematar, porque tem oportunidade demais. E muitas delas, inclusive, tem casos em que não tem arrematante. Elas ficam desertas, porque simplesmente a pessoa não viu aquela oportunidade ali. Às vezes a pessoa até vê, mas não tem condições de arrematar, né? Ela já, por exemplo, já arrematou um outro imóvel e está com o seu dinheiro lá mobilizado naquele negócio, e não deu tempo dela concluir o processo, né, o ciclo de investimento. E aí várias oportunidades vão aparecendo e ela vê que está lá, mas não consegue aproveitar. Então, você precisa estar sempre lá ativamente para poder aproveitar essas oportunidades. E ela vai aparecer, pode ter certeza disso. E a partir desse fundamento básico, aliado aí com o conhecimento, que você começa a ter mais segurança, né? Você começa a perder o medo de fazer arrematação, você começa a ter certeza, clarezas em relação às dívidas, então você elimina também esse medo, esse receio que normalmente as pessoas têm em relação à dívida, e você se torna cada vez mais ali
pronto para fazer uma arrematação de forma segura, de uma forma com o menor risco possível e também, né, o principal, o maior potencial de lucro. Bom, então, o que você pode fazer para começar agora? Né? Você pode já começar analisando os leilões, começa analisando, faz as suas próprias análises, vai vendo aqui, começa a identificar os pontos, se esse imóvel está na região boa, se o valor dele realmente está condizente com o que vale. Começa a tentar entender o edital. Se tiver termo muito técnico demais, que você não entenda, começa a pesquisar, começa a entender a nota para depois você tirar dúvida. E qualquer coisa você pode tirar dúvida aqui comigo também. Estou aqui sempre ajudando vocês aqui no canal, né? Inclusive, se você tem alguma dúvida em relação a esse vídeo aqui, né? Qualquer assunto que você queira tirar dúvida, pode mandar aí nos comentários. Eu respondo tudo, sempre na medida do possível. E estou aqui exatamente para ajudar você, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você aqui hoje e eu fico por aqui. Um abraço e tchau, tchau.